Amados irmãos e irmãs, estimado diácono Sandoval, povo de Deus que hoje participa desta primeira marcha com Maria, iniciando o mês mariano. Prometo não demorar com a homilia de hoje, apesar dos textos bíblicos trazerem tantos ensinamentos para nós. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos o dia e o mês de maio com um convite do Papa Francisco, que conclama toda a igreja para rezar, para que todos os fiéis católicos, todos os cristãos católicos, que acreditam no poder da intercessão de Nossa Senhora, que ao longo desse mês de maio, que possamos estar unidos a Ele em oração, pedindo a paz para a humanidade inteira. Que nós possamos responder ao Papa Francisco, como Pedro respondeu a Jesus, dizendo: sim, Senhor, eu te amo. Que nós possamos responder ao Papa Francisco com a nossa oração. Não esqueçamos de todos os dias rezar o Santo Terço, pedindo a paz para a humanidade inteira. Outro ensinamento que nós aprendemos hoje nesta liturgia vem justamente da coragem e da determinação de Pedro, quando ele é interrogado com os outros discípulos por qual motivo ele está enchendo a cidade de Jerusalém com a sua doutrina. Os sacerdotes, os mestres da lei, os sumos sacerdotes tinham proibido, mas os discípulos continuaram pregando e anunciando o Cristo ressuscitado. E Pedro, cheio de coragem e fé, respondeu àquele sumo sacerdote: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Segundo ensinamento da liturgia de hoje, caríssimos irmãos e irmãs, em nossa vida é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Que nós possamos todos os dias da nossa vida colocar em prática esse ensinamento. Sempre lembrar que Deus, a vontade de Deus, deve estar em primeiro lugar em nossa vida. Quantas pessoas nós encontramos pelo caminho que estão desanimadas na sua vida espiritual? Quantas pessoas encontramos pelo caminho que estão desanimadas na sua missão? Quantas pessoas encontramos pelo caminho que estão abandonando a sua missão para se ocupar com outros serviços cotidianos? Cuidado, cuidado, caríssimos irmãos e irmãs, para não tirar Deus do plano da sua vida em primeiro lugar. Às vezes, nós vamos colocando Deus em segundo plano, e hoje então nós aprendemos com São Pedro, que diante de todos os desafios que a vida nos apresenta, nós precisamos responder com fé e com coragem. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Terceiro ensinamento, caríssimos irmãos, da liturgia de hoje, é quando Jesus vai ao encontro dos discípulos que estavam meio que desanimados, pois Pedro
tomou a barca e decidiu pescar. Os outros discípulos acompanharam Pedro, e eles passaram a noite inteira pescando e nada conseguiu pegar. Ao amanhecer, se aproximando da margem, eles avistam alguém que interage com eles, perguntando: moços, tem alguma coisa para comer? E eles dizem, tristes, desapontados, pois eles não tinham pescado nada. Nós não temos. Mas aquele homem desconhecido disse: lançai as vossas redes do lado direito, e vós achareis. E eles imediatamente lançaram, e São João vai dizer que a rede veio cheia de 153 peixes, grandes peixes. O discípulo que Jesus amava disse ao Senhor. Pedro então se lançou na água e foi ao encontro de Jesus, e lá já encontrara brasas acesas, peixe e pão sendo assado para a refeição. Mas vejam, caríssimos irmãos e irmãs, que aquele homem desconhecido se volta para Pedro e disse: trazei um pouco do que vós pescais. E eles então pegaram um pouco do peixe e trouxeram. E é isso que Jesus faz conosco todos os dias da nossa vida. Jesus tem tudo para nós. Jesus tem a refeição pronta para nos alimentar, para saciar as nossas necessidades, todas as nossas necessidades. Mas Ele espera que nós possamos oferecer um pouco do que nós temos, para que junto então possamos sentar à mesa para fazer a refeição. Jesus oferece o alimento pronto, mas Ele quer que nós também possamos oferecer um pouco daquilo que nós temos. E diante, caríssimos irmãos e irmãs, da refeição sublime, que nos alimenta na caminhada para o céu, que é o próprio Cristo Jesus que se dá como alimento, Ele espera que nós possamos oferecer a Ele o pouco que nós temos, que é a nossa fé. Por isso, quando nós nos aproximamos da Eucaristia, quando nós nos aproximamos de Jesus, nós precisamos nos aproximar dele com fé. É esse pouquinho que nós temos, que devemos oferecer, para que Ele possa então saciar todas as nossas necessidades. Porque, amados irmãos e irmãs, se nós nos aproximarmos de Jesus sem fé, se comungarmos o corpo e sangue de Cristo sem fé, permaneceremos com fome. Fome de justiça, fome de felicidade, fome de vida plena. Porque, amados irmãos e irmãs, esse pouquinho que Jesus pediu aos apóstolos, Ele pede a cada um de nós. Por isso, se aproxime da mesa da Eucaristia, se aproxima da refeição que Jesus apresenta para a nossa salvação, levando no coração esse pouquinho de fé. Com certeza, a festa será maior e nós seremos saciados, plenamente saciados em nossas necessidades. Um outro ensinamento, caríssimos irmãos e irmãs, serve para a nossa vida missionária. Estamos iniciando o mês de maio, e assim como Jesus pediu aos discípulos para lançar as redes nas águas, para que eles encontrassem peixes, Ele também pede para nós, para que nós possamos também lançar as nossas redes, sair do comodismo, sair da preguiça espiritual e lançar as redes, não para pescar peixes, mas para pescar almas para o reino de Deus. Hoje, essa marcha com Maria serve para nós como um estímulo, como um ânimo para a nossa fé, para que nós possamos compreender
que nós caminhamos com Maria, caminhamos com Cristo Jesus, e a beleza da igreja está justamente na unidade. Quando todos caminham junto, quando todos saem para a rua para testemunhar a fé, para proclamar o Cristo Jesus ressuscitado e anunciar Maria como a nossa mãe, nossa intercessora. Por isso, nesse mês de maio, que nós possamos lançar as nossas redes, sem medo, sem preguiça, sem incomodismo, mas ir levar o Cristo Jesus a tantas pessoas que estão desanimadas na caminhada, estão desanimadas na fé, estão necessitadas desse calor espiritual que hoje nós experienciamos ao longo dessa marcha com Maria. Era necessário, caríssimos irmãos e irmãs, fazer um evento desse, fazer um momento assim, para nós percebermos a força que tem a palavra de Deus em nossa vida. A partir de hoje, que nós possamos tomar uma decisão séria em nossa vida, nos renovar cada vez mais em Cristo ressuscitado e continuar sendo essa igreja alegre, acolhedora, igreja que motiva a todos a caminhar com Maria em direção ao seu Filho Jesus na Eucaristia, ao seu Filho Jesus ressuscitado. E por fim, amados irmãos e irmãs, ainda encontramos na liturgia de hoje o último ensinamento dos textos que aqui para nós foram proclamados. A Pedro foi confiada a missão de conduzir a igreja, mas antes de Jesus dizer: apacenta o meu rebanho, apacenta a minha igreja, Jesus perguntou a Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Essa pergunta é para nós hoje, essa pergunta é para cada um de nós, para os legionários, para os apostolado da Mãe Rainha, para o apostolado da oração, para as comunidades de São Jorge, Santa Isabel de Portugal, São José, São João Batista na Salomeia, Nossa Senhora da Conceição, para Santo Antônio, todas as nossas comunidades, pastorais e movimentos, assim como Jesus perguntou a Pedro, pergunta a cada um de nós: vocês me amam? E qual é a nossa resposta, caríssimos irmãos e irmãs? Se nós tivermos a coragem de responder como Pedro: sim, Senhor, nós te amamos, então Jesus vai confiar a nós a missão de pastorear a sua igreja. Que a nossa resposta seja como Pedro, que nós possamos dizer para Jesus que nós o amamos. E se nós amamos verdadeiramente a Cristo Jesus, a comunidade do Santo Antônio será visitada por aqueles que o amam. Não estou falando a igreja de pedra, mas o povo, as famílias que ali estão necessitadas dessa visita, assim como todas as outras comunidades. A resposta de amor ao Cristo Jesus se dá por um verdadeiro compromisso com a sua igreja e compromisso com o próprio Cristo Jesus, que nos envia em missão: apacentai a minha igreja, cuidai do meu povo, levai o alimento, sustentai na caminhada, animai a fé. Que nós possamos, neste mês de maio, que hoje estamos iniciando, fazer, caríssimos irmãos e irmãs, da nossa vida uma verdadeira missão, que nós possamos lançar as nossas redes e pescar homens e mulheres, para que eles busquem trilhar, assim como nós, esse caminho de salvação. Quero convidar a vocês a ficarem de pé agora. Combinei com Ilha para que cantássemos uma música, pequenininha, mas que nos coloque em sintonia com o chamado, com o convite que Deus nos fez nessa noite. Eu quero que vocês
reze com esta canção e se coloque inteiramente à disposição do reino de Deus, se lançando, caríssimos irmãos e irmãs, como verdadeiros missionários, aqueles que lançam as redes para colher não mais peixe, mas para pescar almas para o reino de Deus. Em cada comunidade, em cada pastoral, em cada movimento, que nós possamos nos unir e juntos formar essa grande rede que vai pescando todo o povo para a casa do Pai, trazendo de volta aqueles que estão desanimados na fé e na caminhada de cristãos. Cantemos. Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir e continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certos de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Mais uma vez, eu vou lançar as minhas redes. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração, não vou te negar, vou cuidar dos teus, vou falar sem medo a toda alma que encontrar, vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus.
buscar outro mar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu